Sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto que fala da concepção, da origem de Jesus. Esse texto é muito significativo no quarto domingo do Advento, o domingo que antecede a solenidade do Natal, e que, portanto, ao nos relatar a concepção de Jesus, ele busca nos preparar de modo mais imediato à festa do Natal. Eu acabei de dizer relatar a concepção de Jesus. Mas quando nós falamos de relatar a concepção de Jesus, temos que prestar atenção em algumas coisas. O objetivo do evangelista Mateus, no caso, não é aquele de nos dizer exatamente o que aconteceu. Mateus parte de uma reflexão teológica, ou seja, uma reflexão que buscou entender do melhor modo possível quem é Jesus, para então desenvolver uma catequese, para que com essa catequese pudesse nutrir a fé da comunidade, ajudar os novos membros que se aproximavam da comunidade e os membros já pertencentes à comunidade a compreenderem melhor quem é Jesus. E nessa compreensão, reconhecer a ação de Deus, a ação salvadora que se tornou concreta na história a partir da pessoa de Jesus Cristo. É bom lembrar também que Deus não age de forma salvadora na história somente em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento já nos mostra uma série de histórias, de situações nas quais Deus se manifestou como Salvador. Mas em Jesus, todas essas ações alcançam a sua plenitude. De um modo simples, poderíamos dizer que ele é o rosto mais belo e mais pleno de Deus na história. E é interessante notar que esse rosto é um rosto humano. Um rosto humano porque quer ser compreendido. É interessante notar alguns aspectos do Evangelho que a liturgia hoje nos propõe, sempre do início do Evangelho de Mateus. Certamente muitas das coisas que direi aqui vocês já conhecem, mas vou lembrá-las em função da construção da mensagem, ou melhor, em função da nossa busca de entender a mensagem do Evangelho, para além da questão de um fato histórico, o que o texto quer nos ensinar para a nossa fé hoje. Tudo começa com essa narrativa que nos lembra que Maria, a mãe de Jesus, tinha sido prometida a José. Ora, do que se trata isso daqui? Diferentemente de nós, católicos, cristãos, que entendemos o casamento como um sacramento, na época em que Jesus foi concebido, não se tinha essa concepção, obviamente, mas já se tinha uma tradição em torno do casamento, com uma estrutura muito própria. Ou seja, em geral, dois jovens, e podiam ser inclusive muito jovens, do homem se exigia que ele tivesse ao menos 13 anos, da mulher pelo menos 12 anos. Havia um acordo entre famílias que decidiam casar o filho e a filha. E nesse acordo tinha um rito a ser cumprido. Então, o noivo ia à casa da noiva, melhor dizendo, à casa do pai da noiva, para então confirmar esse acordo, apresentar um dote pela sua prometida. A partir desse rito, os dois estabeleciam uma relação que hoje nós poderíamos chamar de noivado. Eles já tinham um compromisso mais forte do que propriamente o noivado. O noivado é uma etapa entre o namoro e o matrimônio, não é? Ora, esse momento, depois desse rito na casa da noiva, já entra praticamente numa condição de matrimônio, mas eles ainda não coabitam, não vivem na mesma casa. Logo, ainda não podem viver a intimidade própria do casal. Depois de um tempo, que poderia até durar uns 2 ou 3 anos, a noiva era levada para a casa do noivo ou do pai do noivo. Então, aí eles passavam a coabitar. Bom,
pela informação inicial do Evangelho de Mateus, sabemos que Maria e José estavam dentro do que nós chamamos de noivado, portanto, já com compromissos entre os dois, sobretudo de fidelidade e de lealdade. Ora, é nessa condição na qual Maria e José já têm uma relação, um acordo estabelecido pelas suas famílias, que Maria engravida. Mas como Mateus nos deixa muito claro já no início, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. A função desse texto, e ao nos dizer em que situação se encontrava Maria e José, a relação dos dois, tem a intenção de nos dizer que Jesus foi gerado, concebido, por iniciativa de Deus. Ou seja, não tem nenhum homem que participou deste momento. Óbvio que ao afirmar isso do jeito que Mateus tinha para afirmar isso, contando uma história, ele quer já nos dizer que Jesus tem uma origem totalmente divina. Vem de Deus. Mas essa situação é uma situação complicada, porque José tem uma noiva com a qual ele já tem um compromisso e responsabilidades. A mesma coisa, Maria para com ele, todavia ela se encontra grávida. O que fazer? Se não foi ele a ter coabitado com ela, sobretudo numa fase que ainda não podiam coabitar e ter intimidade sexual, como era possível que a sua noiva se encontrasse grávida? Ora, a primeira coisa que se podia imaginar na época é que ou houve uma traição ou ela foi abusada por algum homem. E no Antigo Testamento, de modo especial no livro do Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 23, existem ali algumas leis, normas, orientações muito precisas para situações parecidas como essa. No caso, a mulher que engravidou de um outro homem que não o seu noivo ou marido na cidade, ambos, a mulher e o homem, seriam apedrejados. Se isso ocorresse na roça, no campo, o homem seria apedrejado. Por quê? A ideia de fundo é que o homem cobiçou e se apropriou da mulher de um outro homem. Então, na cidade, os dois seriam apedrejados, na roça, somente o homem seria apedrejado. Por quê? Porque se a mulher foi forçada, sofreu um abuso, então na cidade ela poderia gritar e certamente teria alguém que, ouvindo seu grito, correria até ela e poderia ajudá-la, impedindo que o homem efetivasse o abuso. Na roça, perdidos no campo, talvez mesmo que a mulher gritasse, não teria alguém que pudesse ouvir e ir ao seu socorro e ajudá-la. A norma tenta, de certa forma, defender a relação original do matrimônio, entendido na mentalidade da época, não como nós entendemos hoje. A norma também tentava dar um certo equilíbrio. Embora, quando se fala de apedrejamento, para nós isso soa como algo absurdo e como algo bizarro. Bom, é certo que na época em que Jesus foi concebido, não sabemos se eles ainda usavam do apedrejamento. Não sabemos se eles chegavam a essa forma radical. De qualquer modo, é uma situação difícil. E numa situação assim, o marido ou o prometido marido, que nós chamamos de noivo, ele podia romper a relação. O texto diz que José, descrito como seu marido, não queria denunciá-la, mas resolveu abandoná-la. Porém, antes o texto diz que ele era justo. Justo aqui significa que era um homem piedoso que seguia aos mandamentos de Deus. Exatamente porque ele seguia os mandamentos de Deus, ele não podia aceitar aquela situação. Ele precisava romper aquela relação, porque não foi ele a gerar aquele filho. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria expor Maria a uma situação pública de vergonha ou, quem sabe, até mesmo de violência. Isso também era possível.
Ele decidiu fazer isso no silêncio, para deixá-la livre, poderia se casar com outro homem, e ele também ficar livre, poderia se casar com uma outra mulher. Mas não queria expô-la publicamente a uma situação de vergonha, a uma situação de violência. É justo, portanto, porque obedece às leis de Deus, mas é justo também porque, ao obedecer às leis de Deus, ele não coloca Maria exposta a uma situação de perigo. De qualquer modo, é um homem que não consegue compreender o que aconteceu. Mas acredito que tanto eu como você não temos muita dificuldade de entender as dificuldades de José. Porque, de fato, um concebimento tão extraordinário, segundo a linguagem de Mateus, pela ação do Espírito Santo, não é algo comum, não é algo ordinário, é extremamente ordinário. Portanto, por mais que Maria tentasse dizer alguma coisa, não era fácil compreender. De qualquer modo, José, em sonho, recebe uma revelação. Um anjo lhe diz alguma coisa. Quando nós lemos isso no texto da Bíblia, do Evangelho, que um anjo falou alguma coisa, logo as pessoas começam a pensar num anjo, uma figura com asa e etc. Mas qual que é a função disso no texto? José não é o primeiro personagem da Bíblia a receber uma revelação por meio de um anjo. No Antigo Testamento temos várias cenas parecidas com essa. O que quer dizer isso? Bom, o anjo aqui não tem importância em si mesmo, se era alto, gordo, magro, se tinha uma voz bonita, uma voz feia. O que importa é que o anjo é o mensageiro de Deus. Logo, a revelação que chega a José é algo que vem de Deus. Isso é que importa. Para nós, de modo especial, e para José, que tem esse sonho, a revelação de Deus que chega a José significa que é o próprio Deus a abrir a compreensão do que estava acontecendo. É o próprio Deus quem nos coloca em condições de entender Jesus como seu Filho. Nessa revelação do anjo, transmite algo de Deus para José, ele nos ajuda a entender sempre mais profundamente Jesus, porque essa é a função do anjo. E por isso ele vai dizer algumas coisas. Primeiro, que Maria concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo. Logo, não há uma traição, não tem um outro homem envolvido nessa história. Segundo, ele diz que ela dará a um filho, à luz a um filho, cujo nome é Jesus. Jesus significa Deus salva. Então, o nome do menino que deve nascer já indica que esse menino tem a ver com a salvação. Salvação que Deus quer realizar na história. E ainda por cima acrescenta, vai salvar o povo dos pecados. A salvação aqui, portanto, ela tem um nível de profundidade que vai além das dificuldades políticas, sociais que Israel vivia na época. Porque muitos em Israel esperavam um Messias político que viesse para expulsar Roma. Jesus não se apresenta como um Messias político. A sua messianeidade, a salvação que ele realiza, ela alcança o nível mais profundo dos nossos problemas históricos. Com isso não significa que ignora os problemas históricos. Ao entrar nesse nível mais profundo, vai nos libertando da força do pecado, para que então também busquemos resolver os nossos problemas históricos, inclusive de dominação, de opressão e etc. O texto diz, a revelação do anjo, que tudo isso acontece para cumprir o que Deus havia dito pelo profeta. Bom, o profeta aqui é Isaías, porque logo em seguida tem a citação de Isaías. Mas por que para cumprir o que havia sido dito por meio do profeta? Para mostrar que Jesus, ele está dentro dessa história da salvação que começou no Antigo Testamento, e a sua pessoa, a sua vida, a sua missão
ela plenifica, ela leva a uma realização plena das promessas de Deus. Mas atenção, quando nós dizemos que em Jesus há uma realização plena das promessas de Deus, não estamos jogando fora o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento já há muitas realizações das promessas de Deus. E isso tem valor e um valor que não pode ser cancelado ou esquecido. Mas há uma plenitude toda particular que é alcançada na pessoa de Jesus Cristo. A citação de Isaías é interessante. Ele começa: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. O texto de Mateus aqui está mais próximo da versão grega do Antigo Testamento do que da versão hebraica. A versão hebraica fala de uma jovem, a versão grega fala de uma virgem. Por que a mudança de jovem para virgem, do hebraico para o grego? Porque ali, referindo-se a uma situação histórica, a primeira leitura de hoje, com um filho que o rei estava para ter, quando se falou dessa jovem, ela ainda era virgem, ou seja, ainda não tinha engravidado. E Mateus pega essa ideia e traz para o Evangelho. Mas aqui a função não é de defender um filho do rei Acás da época do profeta Isaías. Quando Mateus pega esse texto do Antigo Testamento e usa no início do seu Evangelho, a questão da virgindade desta mãe está em função do que já foi dito no início: conceberá pela ação do Espírito Santo. Ou seja, afirmar que Jesus é concebido inteiramente por Deus. O anjo ainda acrescenta, além do nome Jesus, um outro nome, Emanuel, e explica esse nome como Deus está conosco. Bom, qual que é o sentido dessa expressão? Ela também está lá no profeta Isaías. O Deus está conosco lá no profeta Isaías lembra toda a presença de Deus que acompanhou o seu povo ao longo da história do Antigo Testamento e da promessa que havia feito a Davi de perpetuar, melhor dizendo, a dinastia de Davi. Mas aqui no Evangelho de Mateus, esse nome, um segundo nome, porque já tem o Jesus, Emanuel, ele tem uma função muito importante para a comunidade de Mateus e para nós. Porque a conclusão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz, ou melhor, nos relata Jesus dizendo aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Portanto, no início do Evangelho, o Messias que está para nascer, no momento da sua concepção, já é apresentado como uma presença continuada que nos acompanha. Esse Messias, no final da sua vida, é aquele que deixa a promessa de acompanhar. Ora, esse texto, portanto, ele nos fala da concepção de Jesus para afirmar a origem divina de Jesus. Mas ele tem outros significados. José é a representação do homem piedoso, na linguagem do Evangelho, justo. Não só porque cumpre rigorosamente a lei, mas porque, sobretudo, é aberto a acolher a revelação de Deus, que lhe permite compreender a vontade de Deus na sua vida. Nesse sentido, o José que hesita, o José que decide alguma coisa e o José que depois toma uma outra decisão, aceitando essa mulher e abraçando esse menino, acolhendo-o como seu pai, é o José que se deixa educar por Deus, que vai nos iluminando, inclusive nos momentos de dificuldades e incompreensões pelos quais todos nós podemos passar. Ter fé e uma fé madura não significa ter dúvidas. Ou melhor, não significa não ter dúvidas. Ter fé e uma fé madura significa estar aberto para que essas dúvidas sejam esclarecidas e viver essas dúvidas como uma oportunidade de busca, de compreender mais profundamente, mas sempre com essa abertura, disponibilidade para acolher Deus e a sua mensagem, a sua vontade. A segunda coisa importante é a questão do nome Emanuel. Esse menino que no texto está para nascer, este menino cujo nascimento celebraremos no dia 25, é o menino
que diariamente nasce em nossos corações, mas é o menino que também nós, como igreja, para além do dia 25 de dezembro, devemos dar à luz no mundo, não como Maria exatamente, mas como testemunho. Abraçando o projeto de Deus, José, para então dar ao mundo o menino, que obviamente já é o homem morto e ressuscitado, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E de fato está conosco.